Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, graças à nossa querida equipe Espirais de Luz, ao Grupo Irmão Santos e a todas essas pessoas que sempre estão aqui comparecendo e trazendo essa energia positiva de amor, de felicidade, que nos leva a fazer esse trabalho tão dignificante. Bom, palestra de hoje, terceira parte de fluidos. Exatamente, foram 3 módulos, e módulos assim muito bem apreciados e estudados, porque tem muita coisa para a gente falar sobre fluidificação ou sobre fluidos. Primeiramente, a gente tem que entender que, fazendo um revivalzinho, é que o fluido, ele atua entre o espírito e a matéria. Ele une eles dois, ok? Nós também aprendemos que esse mesmo fluido, ou seja, o fluido vital diferenciado que circunda o nosso planeta Terra, ele é também o responsável pelas moldagens ou pela plasmagem de planos espirituais, colônias, aerobans, equipamentos, enfim, até o perispírito. E é nesse pontinho aí que a gente vai começar hoje. Para vocês entenderem, o próprio perispírito é também uma condensação do fluido universal em torno da alma, pois os espíritos são a individualização do princípio inteligente, mas necessitam do fluido para se prender e manusear o corpo material. Além do que, também o corpo carnal tem origem neste mesmo fluido. E ambos, corpo material e perispírito, são matéria, ainda que em estados diferentes. Então, o perispírito, além dessa energia localizada ali, ele é o centralizador dessa energia do fluido vital. Então, tá aqui o perispírito, o espírito e o corpo material. Então, a união desses 3 é você que está aí vivendo, falando, conversando, certo? Mas existe ainda o fluido vital que é utilizado para moldar esse seu perispírito. O fluido vital que consiste em... o fluido vital que está na matéria. O fluido vital que está também na atmosfera espiritual. Enfim, esse fluido está em todos os lugares. Ele é formador de uma matéria sólida, assim também como formador de uma matéria quintessenciada, ou seja, o perispírito, que não é visível aos nossos olhos. Correto? Continuando. O corpo carnal tem origem nesse fluido e ambos, corpo material e perispírito, são matéria ainda que estados diferentes. Porém, a natureza do perispírito está sempre em relação direta com o grau de adiantamento moral do espírito, bem como do mundo ao qual está vinculado. Então, o perispírito já é um resultado também, né, dessa situação, no caso, nessa fluidificação do espírito, com um grau de adiantamento, a moral do espírito, a evolução daquele espírito. É por isso que dá um brilho. Vocês vão entender isso com um pouquinho mais de detalhes. Também diz respeito a esses fluidos a atmosfera espiritual dos encarnados ou os benefícios da fluidoterapia, das vibrações à distância, das curas, manifestações de fenômenos físicos, movimento de objetos e outros, bem como das sensações de paz, harmonia, entusiasmo ou de desânimo e de mal-estar causado por influências espirituais. Enfim, enquadram-se nesse meio vários outros temas que podem ser estudados no capítulo 8 de O Livro dos Médiuns, que é intitulado Laboratório do Mundo Invisível. É interessante a gente observar, gente, por quê? Porque os fenômenos físicos, as curas, as manifestações e as vibrações à distância, e a fluidoterapia em si, ela simplesmente desencadeia
uma série de acontecimentos que são necessários para a nossa vida. Não é só você atraindo fluidos para você e tudo dando certo, não é só isso. Tem algo a mais, tem aquela sensação também de que você precisa melhorar-se, né? Então, é meio que o fluido já está ali em você, agindo como um agente defensivo, pedindo mais fluido vital. Eu preciso me melhorar. Então o corpo vai reagindo, o corpo físico vai reagindo de uma forma, que é o que acontece hoje em dia com as pessoas que estão se recuperando da Covid-19, o corpo perde muito fluido vital, porque é uma doença agressiva. Na verdade, o vírus é uma condensação negativa que retira muito do fluido. Então você sente a sensação de que algo está faltando, sente aquela sensação de que tem um órgão que não está funcionando direito, e enfim. Aí você precisa do repouso. O repouso é a hora que você tem a fluidoterapia. Eu não sei se vocês sabem, mas se você notar, toda profilaxia de doença, em todas elas é aconselhado o repouso. Não movimentar, não levantar, não ter nenhum tipo de movimento brusco, faz com que a pessoa restabeleça sua própria energia. Fluidifique-se. Então, é uma gama de assuntos enormes. Tem muita coisa para a gente falar sobre fluido. Mas, na verdade, a gente está resumindo para que você entenda e possa fazer os cursos de fluidificação que já existem disponíveis no YouTube. E você pode fazer em 9 ou 10 módulos. E você vai estudar e você vai compreender isso a fundo. Nós estamos aqui dando uma ideia do que é isso, ok? Diz respeito a esses fluidos a atmosfera espiritual dos encarnados ou os benefícios da fluidoterapia, né? Como eu falei anteriormente. Então, eles se enquadram em várias vertentes, mas todo fluido é neutro. Eles são neutros, pois não possuem características próprias, as quais adquirem no meio onde se elaboram ou como são o veículo do pensamento. Este pode modificar suas propriedades, impregnando-os de qualidades boas ou más, pela influência da pureza ou impureza dos sentimentos. O fluido, ele não recebeu esse nome porque é bonito. Não. Porque tudo que é fluido, até mesmo na nossa matéria densa que nós temos contato, é maleável, é moldável, é manipulável. Como é isso? Peraí, vamos entender. Qual é o fluido que a gente conhece, mais comum no nosso planeta, que se chama água, ok? Se você pega a água e coloca ela na mão solta, ela vai ficar na sua mão? Ela vai escorrer, porque não tem nada que prende ela ali. Ela vai escorrer. Se ela cair no chão, ela vai ser absorvida pelo solo, pela terra, não é assim? Ela vai ser absorvida. Mas se você coloca essa água num recipiente, ela vai tomar a forma daquele recipiente. O mar é vamos falar assim, é uma água, muita água, misturada com sal, dentro de um buraco grande que ocupa a maior parte do planeta. É o mar. Mas está ali, preso àquele ambiente. Se você afundar o Brasil, o mar invade o Brasil. Se você afundar os Estados Unidos, o mar invade os Estados Unidos. Enfim, qualquer situação em que você emergir para dentro desse fluido, ele toma conta. Então ele é moldado. Ele é manipulável. Isso é interessante. Se ele é moldado e se ele é manipulável, o fluido vital é manipulado por quem? Pelo nosso pensamento. O pensamento, ele funciona como um recipiente, mas da maneira diferente. Ele leva o fluido. O pensamento leva o fluido. Dentro desse pensamento existe uma intenção. Essa intenção
é que vai dar a cor dessa água. Vamos lá. Eu peguei uma água, coloquei num pote, num tubo de vidro, ok? Depois eu coloquei corante nessa água. Se eu fizer isso, colocar ela no pote, ela vai assumir a forma do pote. Se eu colocar o corante, ela vai ficar colorida conforme a cor eu coloquei, não é assim? Da mesma forma, é o fluido vital. O pensamento é esse recipiente que está lá moldando essa água. Essa água está ali dentro daquele recipiente. E a intenção funciona como corante, que vai colorir esse fluido. Então eu vou poder pegar essa água no recipiente e levar para qualquer lugar, porque ela se move através do recipiente que ela está. Mas se eu jogar algo colorido dentro, ela vai ficar colorida. Então eu mudo a propriedade dessa água. Ela já não é mais uma água pura. Ela é uma água com corante. É assim que funciona o fluido vital. Eu penso, atraio esse fluido vital e a minha intenção molda essa energia. Eu mando esse fluido para alguém e aquela pessoa recebe o fluido com a minha intenção. Acabou o problema. É isso que acontece com todos nós. Você pode pegar uma pedra e falar que foi a culpa dessa pedra. Essa pedra é mágica e ela faz as pessoas ficarem tortas. Não tem nada a ver com a pedra. Na verdade, tem com o seu pensamento que você mandou essa intenção para alguém. E aquela pessoa, com um teor energético mais baixo, absorveu aquilo e deixou acontecer. E isso acontece muito. São as chamadas brechas. Mas vamos lá, vamos entender. Dentro do aspecto moral, esses fluidos podem carregar a marca dos sentimentos de ódio, inveja, ciúme, egoísmo, mas também de bondade, amor, caridade, doçura. Sob o aspecto físico, podem ser excitantes, calmantes, penetrantes, irritantes, tóxicos, reparadores. É nessa hora que você vê que um grupo de oração faz efeito. Quando você junta algumas pessoas com uma intenção em comum, aquela intenção ela tem a probabilidade de acontecer em quase 100%. Todo mundo pensando a mesma coisa e querendo a mesma coisa pode gerar sim um resultado positivo para essas pessoas. É por isso que a prece, a corrente de preces ou a união de pessoas por prece dá resultado. Porque tem o pensamento, o fluido vital e a intenção positiva que aquilo aconteça. Da mesma forma, para o lado negativo. Por isso que a gente fala que o fluido é neutro. Fluidificação é algo delicado. Você tem que aprender a utilizar, tem que estudar, para que você não utilize da maneira errada ou faça com uma intenção errada. Eles produzem efeitos sobre o perispírito e sobre o corpo físico? Essa é uma pergunta pertinente, com certeza. Porque o espírito em si encarnando conserva em seu perispírito as qualidades e imperfeições que lhe são próprias. Por sua vez, este não se encontra circunscrito apenas ao corpo físico, mas irradia ao redor, envolvendo o corpo material numa atmosfera fluídica e que constitui com isso a sua aura. Olha que interessante. O perispírito se encontra, ali no corpo físico, mas ele irradia. O que é irradiar? Ele mostrar que ele é alimentado por fluido. Ele é fluido, ele é formado de fluido. Então ele cria o que nós chamamos de aura ou psicosfera individual ou atmosfera fluídica. Mas há uma diferença entre a aura do encarnado e a aura do desencarnado. Tá? Na aura do desencarnado, ela é resultante apenas das emanações perispirituais. Já na aura do encarnado, existe a difusão dos campos energéticos do perispírito, mesclado às irradiações das células do corpo material.
Então, olha, é por isso que quando a gente... Aliás, deixa eu terminar de ler aqui, porque aí você vai entender com mais intensidade. É uma observação que a escritora espírita Terezinha Oliveira fala para a gente através dos seguintes detalhes, através dessa informação que a gente teve sobre a irradiação perispíritica, né? Os espíritos que alcançam determinado tipo de evolução passam a produzir uma aura luminosa, daí serem chamados por espíritos de luz. Então, conforme o tipo fluídico, as auras dos espíritos se harmonizam ou se repelem. Magnetismo. Espíritos ou médiuns às vezes observam a aura de alguém encarnado ou não, mas nem todos sabem avaliar e interpretar bem o que ela está indicando. Pode apenas ser um estado espiritual ou físico momentâneo, exemplo, depressão, enfermidade, e não a condição usual da pessoa. Isso a gente já teve essa confirmação e essa comprovação várias vezes através das nossas vivências como médiuns, e nós começamos a entender o seguinte: para entender isso com calma, com tranquilidade. Eu sou um encarnado, certo? Então eu tenho um corpo físico, um perispírito e um espírito. O meu perispírito, ele vai irradiar energias do meu espírito, do fluido vital do meu espírito, e do fluido vital que forma o meu corpo físico. Então, essa mistura aí vai gerar uma aura com uma cor determinada. Quando a gente fala sobre encarnado, a gente tem que levar em conta que aquele espírito vivente vai ter uma aura de tal cor. Por quê? Porque ele está adoentado, porque ele está nervoso, porque ele está bravo, porque ele está ansioso. Então você já, com o tempo, a vivência e a experiência vivida vai te dando essa informação, porque você vai identificando, essa pessoa é ansiosa. Toda vez que eu olho para ela, eu vejo ela desse jeito e a aura dela tá desse jeito. Mas nós também temos aquelas pessoas que são bondosas, melhores, amigas, que são pessoas dedicadas ao bem e à natureza. Então você vê aquela aura iluminada, aquele brilho forte, aquela sensação boa que ela transmite, correto? Nesse momento, nós temos uma aura iluminada, mas todos nós são projeções encarnados. Então, é uma aura, é uma coisa meio que psicosfera, como se você estivesse andando com uma bolha fluídica em você. Já no caso de desencarnados, não existe essa bolha fluídica. O que existe é a apresentação. Vamos supor, vocês estão vendo aqui o meu rosto e o meu corpo físico. E aí eu desencarnei. Meu perispírito vai estar assim. Só que existe um brilho no meu perispírito. Quem assistiu Ghost do Outro Lado da Vida vai lembrar que assim, você não chega a ser tão transparente quanto uma imagem de cinema, mas é mais ou menos aquela imagem quando Patrick Swayze aparece como espírito pela primeira vez. Ele tem um brilho, mas ele é transparente. Ele não tem uma massa, ele não tem um corpo físico denso. Então é isso que a gente tem um pouco de visão e dá a impressão, é disso que se aproveitam algumas entidades negativas para falar que é espírito de luz. Por quê? Numa vidência para o médium, nem sempre, todas as vezes, você vê um espírito negativo, obscuro não, às vezes esse negativo está brilhando, mas ele é negativo, e ele se aproveita disso. Então nós temos que saber distinguir pela intenção, pela energia que circunda esse espírito. Você vai sentir o quê? Uma sensação de paz, tranquilidade, e aquele espírito negativo já vai trazer para você medo, insegurança, temor, né? É diferente. Bom, pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Em virtude de ele ser de uma natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele assimila todos esses fluidos com facilidade, como uma esponja que se embebe de líquido, né? Esses fluidos, ao agirem sobre o perispírito, reagem, por sua vez, sobre o organismo,
material. Assim, se forem fluidos bons, produzirão no corpo uma impressão salutar, agradável. Se forem maus, a impressão será penosa, de desconforto. Todavia, se a atuação negativa for intensa e persistente, poderá determinar moléstias físicas. Os bons fluidos, ao contrário, beneficiam e até podem curar o corpo físico. É a hora que a fluidificação ou fluidoterapia funciona em 100%, tá? Mas, para o encarnado, o modo como ele sente, pensa e até mesmo se comporta é de vital importância para sua harmonia íntima. Por quê? Porque, como sabemos, e como podemos aprender com Kardec, os fluidos são um veículo do pensamento. Então, sendo assim, pelo modo de pensar, sentir e agir, o encarnado estabelece uma sintonia com aqueles que lhe são semelhantes, ou seja, com os espíritos encarnados e desencarnados que se afinizam com o teor de sua atmosfera fluídica. É onde entra o magnetismo, funcionando de uma maneira avassaladora. Então, quando a gente fala que orai e vigiai seus pensamentos. Por quê? O que você pensa, você pode atrair para você. Quando oferece sintonia e combinação de fluidos para o mal, disse que ele está dando brecha aos espíritos inferiores. Olha a brecha aí. Com isso, a constante vigilância, a oração sincera e elevada evitam ou até mesmo corrigem tal influência negativa sobre o encarnado. Uma vida correta produz uma aura de bons fluidos, a qual funciona como verdadeira couraça protetora, repelindo ou ao menos neutralizando os fluidos mal endereçados a ele. Esse é o verdadeiro meio de fechar o corpo para o mal. Ou seja, você tendo uma vida correta, quando a gente fala assim, olha, siga as diretrizes de Jesus, e você vai ser o quê? Você vai ser justo, você vai ser bom e você vai ser caridoso. Sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E amar-se faz parte desse conjunto. Por quê? Se você se ama, você ama o próximo. Se você ama o próximo e se ama, você ama a Deus. Nesse momento, você está praticando a fluidoterapia. Por quê? Porque você está se projetando positivamente para essa situação. E você tendo esses amores na sua vida, você vai procurar seguir o caminho correto, sendo honesto com as pessoas, procurando manter uma integridade moral, procurando manter uma integridade pessoal e individual, e ao mesmo tempo auxiliando todas as pessoas possíveis ao seu redor. E você, com isso, à medida que você vai melhorando o seu pensamento, melhorando sua energia, você afasta de você aqueles pensamentos negativos que você tem por falha sua mesmo, ou pelo seu próprio caráter, pelos seus próprios conceitos, e vai começando a aceitar o mundo de uma maneira mais ampla, de uma maneira menos agressiva até para você mesmo. Isso é que é importante. E fluidoterapia você faz através do pensamento. Você não precisa de ritual, não precisa de nada de matéria, você só precisa de você, da prece e dos fluidos. Bom, a gente encerra aqui fluidos para vocês em 3 módulos. Em breve vai estar no YouTube para vocês também. Não esqueçam de seguir o nosso canal do YouTube, de se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho e curtir a nossa página Espirais de Luz no Facebook. Eu espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Até a próxima e beijos de luz.